Então nós vamos chamar o que seria o terceiro da manhã. Refiro-me ao meu querido irmão e amigo, apóstolo João Neto. Apóstolo João Neto, apóstola Sayonara, deixa Deus te usar com toda a liberdade. Te amamos, é uma alegria tê-lo aqui. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na capital do Brasil. É um lugar estratégico para decretos proféticos, reunidos por homens e mulheres profetas de avivamento. Então eu creio que esse tempo aqui é muito importante, porque nós estamos gerando um Brasil novo para Deus. E nós sabemos que tudo é gerado pela boca, pela palavra. Deus fez o mundo pela palavra e nós podemos mudar este mundo pela palavra. E que seja esse tempo poderoso para a sua vida, para a minha vida, como já está sendo. É um prazer estar aqui com vocês. Gratidão aos apóstolos, Jair e Graça, pelo convite, pela honra de estarmos aqui. Eu sei que Deus tem sempre algo novo para nós. Mas o novo só chega quando a gente tira o velho. E eu tenho certeza que Deus está fazendo isso com você e comigo. Amém? Por mais que a gente tenha aqui dentro muita coisa, Deus está tirando tudo que precisa ser tirado para colocar esse vinho novo, para esse novo tempo de conquista e de muito poder de Deus manifestado na nossa nação. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos continuar ouvindo a palavra. Obrigado, meu amor. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Quantos estão aqui nesta manhã, digam amém. Muito bom. Em primeiro lugar, muito obrigado, apóstolo Jair, missionária Graça, toda a sua família e a todos os líderes desta amada igreja, por nos confiar tamanha honra e aumenta a nossa responsabilidade. Eu sei que aqui tem uma história de vida. E estar aqui nesta manhã é um grande privilégio. Seu amor me constrange. O seu amor, o seu carinho por mim, da sua família e o respeito me constrange. Muito obrigado. No nome de Jesus. Eu conheci a Casa da Bênção em 86, quando estava numa rua ali de trás da Expedito Garcia, na rua paralela. Eu vi, tinha um clube ali que tinha festa, e a igreja alugou, acho que aquilo ali para começar, e eu vi parado numa esquina, o missionário Jair, o Bento, e tinha mais outro que estava lá em Campo Grande, e isso ficou registrado na minha mente, né? E também outra lembrança saudável que eu tenho da Casa da Bênção, é do bispo Wilson Ribeiro. E hoje eu vi o filho dele sentado aqui, igualzinho, ele estava sentado lá na igreja, onde eu fui pastor, fui membro, numa das conferências que ele foi fazer. Ele era amigo do nosso pastor. Então nós temos algumas coisas em comum aqui, para compartilhar com vocês. Então é uma honra ver que o tempo não te venceu, amém? E que o irmão continua sendo uma ponte para as novas gerações. Esse é o evangelho proposto para nós. O tema é muito sugestivo. Em todo tempo, oração e jejum. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, onde cheguei aqui ontem, quando o pastor que foi nos buscar, quando estávamos passando em frente à igreja, me saltou uma palavra ao Espírito. E eu só gostaria, não é a pregação, é apenas uma reflexão. As pessoas não nos deixam. Elas deixam o nosso propósito. As pessoas nunca te deixaram. Outras pessoas nunca te abandonaram. Elas abandonaram o seu propósito. Existem pessoas que nos deixam para que Deus dê a elas o propósito delas. E outras pessoas nos deixam para criar o seu próprio propósito e não se dão bem. Então,
Ninguém aqui se conheceu, já não conhece mais segundo a carne. Todos que nós conhecemos é segundo o Espírito. Paulo diz: se eu conhecia alguns de vocês, mas já não mais o conheço, porque quando eu olho para todos vocês, eu só os conheço segundo o Cristo. E a maior parte do sofrimento de líderes na igreja, eu não fui diferente, são pelos conflitos de alma e de laços afetivos que desenvolvemos com pessoas preciosas e que estão em nossos ministérios, e às vezes essas pessoas nos deixam de forma abrupta e Deus as tira do nosso meio, e nós costumamos sofrer um pouco e morremos um pouco por causa disso. E você sabe que emoções se gastam. Líderes precisam ter cuidado com o seu emocional, porque o emocional gasta e mata muitos líderes. Muitos líderes estão curvados por causa das suas emoções. E é importante lembrar disso, que as pessoas, quando elas nos deixam, ela não me deixou. Entrou um líder no meu gabinete, 20 anos, tudo o que aconteceu, eu ganhei para Jesus, eu batizei, casei, consagrei os filhos. E de uma hora para outra, consagrei ao ministério, esses líderes agora que estavam prontos e preparados, eles chegam para mim e dizem: eu estou indo embora. E eu disse: por quê? Ele disse: não, porque não dá mais para nós ficarmos aqui. Não me deu explicação, eu acho que eu só vou saber no céu. E com ao olhar para aquelas pessoas e ir para casa, você acha que choque você toma debaixo de uma situação dessa? Você não só perdeu uma pessoa que você está ligada afetivamente, e é quase impossível você não se ligar emocionalmente com algumas pessoas da igreja. E eu fui para casa e eu lembrei desta palavra. Eu conheci esse irmão segundo o Cristo. Esse irmão não me deve nada e eu não devo nada a ele, nós só devemos o amor. Eu vou sentir um pouco, mas eu não posso gastar as minhas emoções, tornar o meu ânimo em desânimo, achar que fazer discípulo não vale a pena, me entristecer, me angustiar, não comer o pão da alegria, não orar a oração do justo, não pregar com a alegria de sempre. Eu não posso fazer isso, porque naquele dia foi uma experiência muito forte, entre todas que já passei, mas essa marcou muito a minha vida. E eu lembrei que ele não deixou a mim, ele deixou o propósito que Deus tem para mim. Ele deixou o propósito, pessoas que te deixaram o propósito que Deus tinha para você, ou porque elas achavam pesado demais, ou porque elas não concordavam, seja lá o que for. Pessoas não nos deixam o nosso propósito, mas nós devemos continuar andando no propósito que Deus tem para nós, para você, e assim você será muito abençoado. Amém? Eu nasci crente, eu me converti aos 20 anos, mas é como se eu tivesse nascido crente. Eu nunca pensei em desviar. Quando eu pensava em desviar, eu tinha vergonha, porque eu era muito inteirado lá na comunidade. O que as pessoas vão dizer se eu desviar? Com 3 anos e meio eu já era consagrado pastor. Eu já era um pastor, com 3 anos e meio de fé. Casei logo em seguida, então, de ministério pastoral, de consagração pastoral, 35 anos. Vou fazer 60 agora em dezembro. 35 anos, mas como evangelista e missionário, 38 anos de caminhada. Nunca olhei para trás. Eu quero saber se você, o que os anos te roubaram? Os anos não podem te roubar. Eles precisam te fazer melhor. Não pode tirar o que você tem de melhor. E principalmente o fogo do Espírito, a paixão por Jesus. Para se morrer bem é preciso viver bem. Se você viver bem, você vai morrer bem. Combati o bom combate. Eu terminei minha carreira, mas eu guardei a fé. É como se você estivesse como Caleb, com 85 anos, mas cheio de vida, cheio de esperança. Estou como o dia de ontem. Só Deus pode me parar. Quando eu era novo convertido,
eu ouvi uma canção, eu ouvi um corinho e ele nunca mais saiu da minha alma. Os jovens não sabem, mas eu carrego ele comigo até hoje. E eu canto ele da mesma forma que cantei naqueles tempos. Eu participo da ceia com a mesma emoção que participei a primeira vez. Porque se o Evangelho não te emociona mais, você precisa questionar a sua fé. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Você sabe, né? Então vamos lá. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Ó Senhor, quero que ardas em meu ser, como a sarça quer arder com teu poder. Em novas línguas eu quero aqui falar, perdão da voz. Estou ardendo como um fogo celestial. Quero adorar-te e amar-te só a ti, como se adora em espírito e em verdade. Ó Senhor, quero que ardas em meu ser, como uma sarça quer arder com teu poder. Vamos lá, ardendo em fogo. Vamos ficar de pé, vai. Você sabe, vai. Bom, vamos lá, peraí. A gente precisa chegar num consenso. Ou canta lento ou canta com palma. É ritmado que vocês cantam? Quem é que canta ela ritmada aí? Vamos lá então, canta aí, irmão, vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá, ritmada aí com o irmão, vamos lá. Vai. Ardendo em fogo a minha alma está. Ardendo em fogo a minha alma está. Gloriosas chamas me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Vamos melhorar esse negócio? Vamos? Com palmas e marchando. É? Vamos lá? Começa a marcha. Pá, pá, pá. Vamos estrondar essa catedral aqui, gente. Pá, vamos lá. Palmas. Ardendo em fogo a minha alma está. Ardendo em fogo a minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser, e como a sarça quero arder no seu poder. Em novas línguas falarei com... Estou ardendo com fogo celestial. Quero adorar-te e amar-te só a ti, como se adora em espírito e em verdade. Ó Senhor, quero que ardas em meu ser, como a sarça quero arder no seu poder. Amém. Coitado de mim cantando perto dele. De pé, continue de pé, por favor. Vamos ler as escrituras. Minha voz, tadinho, eu sou desafinado e o irmão ali é bem afinadinho, né? Tem voz de, né? Voz de trombeta, que bênção. A Bíblia diz que o escriba prudente tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas.
Esta geração precisa saber o que nos trouxe até aqui. Essa geração de hoje precisa saber o que nos fez chorar, o que nos fez cantar e o que nos fez caminhar até aqui. Eu curto tudo que tem hoje, é muito bonito, mas eu não posso esquecer das veredas por onde andei. Eu não posso esquecer das minhas veredas, porque quem remove marcos fica sem identidade. Hoje eu quero falar sobre o assunto agora nesta manhã. A oração abre as portas dos céus e cancela os decretos do inimigo. Mateus capítulo 26, versículo 36. Você pode colocar aí no telão, por favor. Mateus 26. Chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e lhes disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Tome o seu assento. Meus amados, Deus rejeita a oração? Deus rejeita a oração? Rejeita sim. Claro que Deus rejeita a oração. Oração feita com base de orgulho e com a vontade própria, Deus não rejeita. O problema da igreja não é orar. O problema da igreja não é jejuar. A igreja ora, a igreja jejua. Mas o problema de muitos queridos irmãos é orar rendidos à vontade dEle. Eu vou repetir: é orar rendidos à vontade dEle. Nesse mundo que nós vivemos, quebrado pelo pecado, o mundo foi quebrado pelo pecado. Não há uma balança justa na vida. Não tem como medir justiça de uma família para outra. Não tem como medir resultados de um ministério para outro, medir resultados de uma criação para outra. Não tem como, porque o mundo foi quebrado pelo pecado. O pecado causou um mal enorme, nos deu um medo, e medo é maldição, nos tirou a identidade de quem nós somos. O pecado tirou a identidade de quem Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança. As nossas maiores crises residem na área onde nós ainda não sabemos quem nós somos, e alguns líderes não sabem por que nasceu, por que foi chamado, qual é a sua identidade, qual é o que Deus tem para você. Por isso sofrem. Eu também já passei pelas crises do pastor Abraão. Todo líder passa por essas crises, mas a base da crise que nós passamos é a não aceitação
daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Jesus, a oração do Getsemane era um treinamento para os seus discípulos, era uma oração comportamental, ela era oração que ele não floreou nada, ele não chegou lá, eu quero te agradecer pelo dom da vida, em outras palavras, ele chegou lá com a alma angustiada, pesado, ele chegou lá para dizer, a coisa está braba, não tem um plano B? Por favor, me arruma um plano B, porque está muito difícil o que se avizinha, porque na medida que a crucificação chegava, ele começava a sentir o peso daquilo que estava sobre ele, e ele então, por favor, se possível, desvia esse plano, desvia esse cálice. Em outras palavras, Senhor, eu estou contigo desde a fundação do mundo, se o Senhor quiser salvar o mundo, o Senhor não precisa de fazer isso aqui. Como meu pastor diz, quando Deus quer salvar alguém, Ele não precisa mandar Jesus morrer, é só dar um susto na pessoa. Dê um susto na pessoa, a pessoa se converte. Eu me lembro que há muitos anos atrás, um homem entrou na igreja, eu ainda era muito novo, na fé, num culto de tarde, e ele entrou na igreja desesperado, e ele disse, eu sou um homem muito religioso, eu frequento igreja, mas eu tive um sonho esta noite, e o sonho era, eu estava num jardim, um campo muito verde, e eu andava por um caminho muito bonito, e lá, quando eu chegava no final do caminho, tinha uma Bíblia aberta, e aquele homem me perguntou, o que é isso? Eu disse, Deus está te mostrando o caminho que Ele tem para você. Qual é o seu caminho? Pronto, aquele homem aceitou Jesus. Quando o Tom Hess, que é o presidente da Casa da Bênção, o líder da casa de oração para as nações em Jerusalém, foi procurar uma casa para alugar, e era a casa de um muçulmano, e o muçulmano, quando soube que ele era cristão, não quis alugar a casa, mas Deus disse para o Tom, esta casa aqui que você vai alugar, mas aquele homem disse, eu não alugo essa casa para você, ok, ele foi lá e falou com Deus, o homem não quer alugar, e Deus só mandou dar um susto naquele homem de noite, mandou um anjo falar com ele, chegou lá e falou para o cara, aluga a casa para ele. Quando o Tom voltou no outro dia, o homem disse, em quais condições o senhor quer alugar a casa? Se Deus quisesse salvar o mundo, Ele poderia, Ele venceu guerras, só fazendo barulho, Ele que faz tudo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele venceu os povos do Oriente, Ele venceu os midianitas com 300 homens, Ele derrubou os muros de Jericó, Ele abriu o mar vermelho, para Ele não é impossível, Maria não é impossível para Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o Pai, se Ele tivesse essa oportunidade, eu não sei se Ele fez essa oração, Ele estava dizendo para Deus, eu estou contigo desde a fundação do mundo, eu vi o Senhor fazer tanta coisa, agora que eu assumi o corpo de um homem, eu estou vendo a vida que um homem vive, é muito difícil o Senhor estar me pedindo, por favor, um plano B, passa de mim esse cálice, um silêncio sepulcral. Como o pastor disse, a oração já foi respondida ali. E ele fez o que? Aquilo para treinar os discípulos. Porque mais tarde, um seria decapitado, o outro iria para a ilha de Pátimo, e o outro iria dormir na noite em que ia morrer. Atos capítulo 12. Mas estes homens não poderiam fundar a igreja em nome de Jesus em bases humanas, mas em bases celestiais e espirituais. Eles precisavam ter convicção que Deus estava com eles, e eles estavam dormindo por causa do peso do ambiente. O ambiente estava pesado, a guerra estava, os céus estavam pesados, os céus eram de bronze, era o Filho de Deus que estava ali. Você precisa aprender a fazer a oração de alguém que está rendido ao Senhor, alguém que se entregou a Ele, e que não fica resistindo, porque nós temos nossos sonhos próprios, nossas vontades humanas, e é isso que às vezes nos roubam, e isso mata pessoas,
isso tira a sua unção, isso tira a sua alegria, isso tira a sua criatividade, porque Deus não fala com pessoas, Deus não fala com você prostrado. Ezequiel, levanta-te, eu falarei contigo. Isso é uma postura, aceita o que eu tenho para você, e eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você não vai saber o que tem que fazer até que você faça. Você não vai saber o que tem que fazer no ministério, na igreja, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Nesse tempo que estamos vivendo, aonde querem que a igreja inclua tudo. A igreja, ela ama todos, mas não ama tudo. Não é tudo que está aí. Mas onde é que está o segredo? Na rendição. Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se possível, passe de mim esta luta, passa de mim esta guerra. Se possível, me leva daqui para outro campo, sem que eu tenha que beber este cálice. E você sabe que quanto mais razão você tem, mais doente você fica. Você sabe disso. Quanto mais razão você tem, mais doente você fica. Mas nesta manhã, o Espírito de Deus vai mover as águas como no tanque de Betesda, e você nesta manhã dará um grito de júbilo, um grito de libertação, e você voltará para o seu campo debaixo de uma nova unção, de um novo nível de glória, e a sua vida nunca mais será a mesma. Orou 3 vezes: Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba, contudo faça a tua vontade. Este é o segredo. Não é o quanto você sabe de Bíblia que importa, é o quanto você vive das Escrituras, é que marca a sua vida. É o quanto você diz, é como Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. João, a mesma coisa. Jesus estava treinando os seus 3 discípulos, porque esses 3 discípulos aqui iriam enfrentar situações atípicas. Atos capítulo 2 diz que a igreja orava e Pedro estava preso, Tiago tinha sido decapitado. Pedro naquela noite, você imagina alguém dormir, a gente vai fazer uma pequena cirurgia, a pressão sobe, você não dorme direito, não é, missionária Graça? Mas Pedro dormia com 16 soldados o guardando, e 2 soldados dentro da cela, uma corrente presa no pé do soldado e no pé de Pedro. Pedro tirou a capa, Pedro tirou a sandália, Pedro tirou tudo, porque para Pedro naquele momento ele já tinha a sua identidade restaurada. Eu sou de Cristo, o que eu estou passando é por Cristo, eu estou aqui por Ele. Não foi Herodes que mandou me prender, se eu estou aqui, Deus tem um propósito nisso, então eu preciso me entregar a Ele. Se Ele quiser que eu morra, eu morra, como disse Cedraque, Mesaque, Abidnego, se perecer, pereci, mas se viver, eu vivi, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu fui tirado do mundo, eu fui tirado das trevas, eu fui trazido para um lugar muito especial. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta a mão. Fique de pé os pastores. Todos os pastores. Ô irmão, você grita na minha vez, tá? Irmão, grita, tá? Você gritou na vez deles, agora tem que gritar na minha, tá? Olha só, missionário, quantos pastores tinha aqui? Vem aqui, apóstolo Jair. Olha só quantos pastores. Meu Deus, que responsa. É um mar de pastores. Ah, ok. Pode sentar. Você tem ideia do tamanho do privilégio? Você tem ideia do tamanho do privilégio que está sobre você? Se não bastasse ser crente, se não bastasse pertencer a Jesus, mas Ele foi no meio das ovelhas e tirou você. Você vai perguntar a Ele por quê? Por que o Senhor me escolheu, se tem pessoas mais nobres do que eu no meio do povo, no meio do rebanho, pessoas mais santas do que eu, pessoas mais inteligentes do que eu, mas o Senhor decidiu salvar a mim, e decidiu colocar um cajado nas minhas mãos, me fazer o teu pastor. Um pastor só adoece,
por causa das suas resistências no espírito. Um pastor só adoece porque você foi chamado para viver como Caleb, um semblante rejuvenescido pela mão do Todo-Poderoso, aonde os anos não te roubam. Lembra de Daniel capítulo 5? As escrituras na parede, o velho Daniel, que chegou ali moço, e agora a escritura aparece na parede: Tekel, Tekel, Mene, Mene, Ufazim. Ninguém podia imaginar o que estava naquelas escrituras. A esposa do rei diz, um dos cativos de Judá que mandou seu pai comer capim, tem um dos cativos de Judá aí que ele é entendido nas ciências dos céus, porque desde que ele chegou aqui, nunca a Babilônia o influenciou. Você pode ser doutor, e você deve ser doutor, você deve estudar, mas tudo que você sabe tem que andar numa caixa do seu lado, porque você não deve conhecer mais além do que Cristo crucificado. E quando Deus quiser, Ele manda você abrir a caixa para tirar tudo que você tem lá, para acrescentar quem Ele quer te usar na área que você é especialista. Mas Ele te chamou para ser usado na unção do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, que era um homem muito bem preparado, ele diz em Filipenses 3, a partir do verso 5, que ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de herança, abriu mão de riqueza, abriu mão de posição social, ele abriu mão das coisas que ele sabia, ele abriu mão de todo o seu conhecimento, porque ele queria uma coisa só. Uma coisa só: conhecer o mistério de Deus, que está enxertado em Cristo Jesus. Diga: o mistério de Deus. Não estou te ouvindo. Diga: o mistério de Deus, que está em Cristo Jesus. O segredo é Cristo. O segredo é Cristo como modelo. Então quando manda chamar, tem um homem aí, chama Daniel. Daniel, vem. Eu só quero essa expressão. O rei olha para ele e diz: és tu, o mesmo dos cativos de Judá? Tu és o mesmo homem, ou seja, permanece com a mesma convicção, com a mesma identidade, com o mesmo propósito, com a mesma fé, santo do mesmo jeito. Tu és este homem, Daniel. Te darei metade do meu reino. Fica os teus presentes para ti. A escritura é esta: Mene, Mene, Tekel, Ufazim. Foste pesados na balança, porque tu teria direito de fazer o que bem quisera, mas tu resolveu tomar os utensílios da casa do nosso Deus para oferecer bebida e um ambiente profano. Então hoje mesmo o teu reino será tomado de ti, dividido no meio, será dado aos medos e aos persas, e esta noite tu morrerás. É possível ser um pastor de vestes limpas, de unção limpa, de semblante limpo e de unção preservada todos os dias da vida. É só você não querer ser o que você não é, e nem fazer o que você não foi chamado para fazer. Você sabe por que você está com muito problema? Porque você ficou muito sabidinho. Você está com muito problema porque ficou muito sabidinho. Eu já passei também por essa sabedoria também. Eu nasci no fogo estou. Eu nasci no fogo estou. Eu nunca deixei o fogo nunca deixou. Todas as vezes que a minha carne pula, nós temos uma arma poderosa. O jejum é para esfregar nossa carne no chão. Jejum é para nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos perante Ele. É quando sua alma está gritando:
suas convicções humanas estão em ebulição, é quando a sua justiça própria fala mais alto do que você. É quando você esquece das Escrituras e só tem sua razão. Esquece de Hebreus 12. Nós, porém, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que mesmo sendo Deus, podendo ser Deus, mas abriu mão de ser Deus, tomou a forma de servo, e humilhou e despiu-se de qualquer glória, de qualquer honra, e foi para a cruz. Meus irmãos, atentai para a vossa maneira de viver. O problema é que a gente fica muito sabidinho e esquece de olhar para Jesus. Me permita contar uma experiência particular rapidamente. Alguns anos atrás, eu lidero pastores há mais de 20 anos. Sou um pastor de pastores há mais de 20 anos. Por isso eu me sinto tão bem aqui com vocês, porque não me sinto melhor do que vocês. Mesmo porque o fato de falar para vocês não me faz melhor do que vocês. Eu sou apenas um irmão mais velho. Irmão mais velho tem só que cuidar dos outros, não pode bater, só o pai pode bater. Você sabe que na nossa criação o irmão mais velho cuidava, mas não podia bater, porque só o pai pode corrigir. Então a gente não pode sair por aí batendo nos pastores, porque Deus sabe como bater num pastor. Deus sabe como humilhar alguém. Bem feito. Não quis render antes. Aí veio uma mulher que, você falou, essa mulher vai me estuprar. Essa mulher que é um caso de amor comigo, só pode pular no pescoço. É isso que eu te digo. Eu estava me identificando com você, porque eu não passei por essa cena, mas passei por coisa parecida. Mas quando eu comecei a liderar pastores, há uns 20 anos atrás, só tinha no nosso meio, os pastores que eu liderava, tinha médico, engenheiro, teólogos, jornalistas, economistas. Todos eles tinham uma formação acadêmica expressiva. E eu? O que eu tinha? Um curso de teologia. Mais nada. E Deus, eu me sentia constrangido entre eles. E aí um dia eu fiz o quê? Peguei toda a minha documentação. E eu fui para me registrar, e para me matricular e fazer uma faculdade. E eu fui perguntar a Deus, Senhor, aí não foi eu que fui perguntar a Deus, o Espírito Santo me perguntou, por que você quer fazer uma faculdade? Eu disse, é porque eu ando entre doutores, no Brasil e aqui no estado. Eu também quero ser doutor. O Espírito Santo me disse, você precisou ser doutor para liderá-los? Eles têm a formação e a ascensão social, mas você tem o coração que eu quero. Eu não tinha a formação intelectual e acadêmica daqueles homens, mas eu tinha o coração que eles não tinham. E Deus me fez líder deles. Deus me fez respeitado por eles. Às vezes o respeito que eu tenho no meu estado, às vezes me constrange. Porque você sabe que nós recebemos mais do que merecemos. As pessoas nos honram até mais acima da conta. Mas isso é coisa de Deus. Por isso, naquele tempo, eu estava querendo algo para a satisfação da carne. Mas o Espírito Santo tinha outro plano para a minha vida. E eu decidi caminhar no plano que Ele tinha para mim. E é porque caminhei no plano que Ele tinha para mim e tem para mim, que eu estou aqui hoje. Eu vou fazer 60 anos em dezembro. Antes de completar os meus 60 anos, quero fazer um jejum, uma consagração de 40 dias.
Porque eu preciso perguntar ao Eterno. Vai virar uma chave na minha vida. Quais são os teus planos para mim agora? Porque se ele mandou Abraão com 90 andar na presença dele ser perfeito, imagina eu com 60. Quem sabe ele manda até eu fazer mais um filho. Vai que cola. Vai que ele abre a madre da minha esposa. Você nunca pode duvidar de nada. Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso continuar andando na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Então, voltando ao texto, eu estava comentando Atos 12, na noite em que Pedro estava para morrer e ser apresentado ao povo, ele dormia, com 16 soldados o guardando. Como é que alguém pode dormir num ambiente insalubre, num ambiente sem conforto, vigiado? E Pedro dormia. O anjo teve que bater nele, na perna dele, e dizer: acorda, acorda, toma a tua capa, calça a tua sandália. E as portas foram se abrindo e Pedro saiu de lá. A igreja primitiva, ela causou o que ela causou porque aquele povo não tinha mais a sua vida como preciosa. Eles estavam rendidos. Para ele morrer e viver era o mesmo prêmio. Para Pedro, se ele vivesse, seria bom para a igreja, mas se ele morrer, seria bom para o céu. Ele tinha essa convicção, porque ele experimentou as benesses celestiais. Tem coisas que eu não entendo nesses anos todos. É quando eu vejo, eu sei que nós somos humanos, todos nós passamos por guerras e por lutas, mas se nós formos sábios diante de Deus, o nosso choro dura só uma noite, a alegria vem pela manhã. Basta você ajoelhar e dizer: eu estou rendido aqui na tua presença. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, eu não sei o que o Senhor quer com a minha vida, porque Deus não te mostrará o caminho excelente que Ele tem para você, até que você seja 100% dEle. Enquanto você tiver uma mochilinha nas costas, terás dificuldade, terá argumento na alma, e o Espírito de Deus não poderá te conduzir em excelência. Por isso que a oração, ela abre as portas dos céus. Como diz Cassiano, Deus não rejeita a oração, mas Deus rejeita a oração da pessoa cheia de razões que não está rendida. É possível chorar numa oração? Sim, mas de pena de si mesmo. É possível chorar diante de Deus, porque o fardo está pesado. Você nasceu para esta hora. Você nasceu exatamente para esta geração. Você é o homem e a mulher que Deus quer nesta geração. Deus, Ele só precisa que você esteja rendido a Ele 100%. A oração, ela abre as portas dos céus. Desde que você ore como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que você agradeça a Deus por aquele ministério que Deus te deu, pela cidade que você colocou. Que você vá para a igreja pregar para 50, 100, 200 com a mesma alegria que você prega para 1000. Com o mesmo entusiasmo. E às vezes você tem um auditório de 500 pessoas, 1000 pessoas e está doente. Porque você deixou os problemas da igreja te adoecer. Moisés não entrou na terra porque deixou os problemas da igreja adoecer. Deixou as suas perguntas, deixou a sua mente inquiritiva entrar na frente do mistério de Deus. Você não deve conhecer nada além do que Cristo crucificado. A partir daí, Deus vai olhar para você, olhar para a sua capacidade, e Deus vai te usar. A missão da igreja sempre foi orar. Diga: a missão da igreja é orar. Orar antes de fazer qualquer coisa é dependência de Deus. Tudo que você for fazer, você deve orar antes. Isso é dependência. Orar depois é gratidão. Continuar orando é comunhão, porque a oração, ela abre as portas dos céus. A oração, ela limpa a atmosfera da sua casa.
limpa a atmosfera do seu casamento, limpa a atmosfera espiritual dos seus filhos, limpa a atmosfera espiritual da igreja, limpa a atmosfera espiritual do bairro, limpa a atmosfera espiritual da cidade onde Deus te plantou. A oração, ela abre as portas dos céus, porque a oração é um ato divino que cancela decretos malignos. Mas você precisa estar rendido, amar o que foi entregue nas suas mãos, se apaixonar pelo que foi entregue nas suas mãos, o que Deus entregou nas suas mãos. O que Deus te entregou, você ama o que Deus te entregou. Mas é muito pouco, só conhecerá o muito se amar o pouco. Esse é um princípio de Lucas 16. Por que existem líderes com tanta capacidade, com tanta unção, com tanta graça na palavra, com tanta habilidade, com um sinergismo poderoso na vida, com a lei do imã, com uma lei da atração poderosa? E por que não atrai? Porque não é rendido. Porque acha que é melhor do que é, e que pensa que Deus teria que fazer por você mais do que Ele fez até agora, porque você é bom, porque você se acha muito bom. E é aí que nós nos adoecemos, porque Deus não está nem aí para estas coisas. Deus só ouve a oração de um coração vazio. Eu também tive a minha crise. A crise de transição de um líder é muito dura. Transicionar a mente de um líder é muito dura. Transicionar a mente de um líder. Eu era um pastor apenas de linha pentecostal, de jejum e de monte, barraca no monte. Eu sou um homem de jejum e de monte, de oração. Eu passei por todas as fases do ministério. Eu passei por todas as fases que você possa imaginar. Mas chegou uma hora que Deus me esvaziou. Chegou uma hora que Ele me esvaziou. Eu não sabia pregar, não sabia falar nada. Eu estava com dificuldade, eu estava irado. Ele me esvaziou. Eu não tinha nenhuma revelação para entregar para ninguém. Eu não tinha uma palavra revelada para entregar para ninguém. Nem as campanhas bonitas que eu fazia. Eu não tinha nenhum tema de campanha. Eu fiquei quase louco. Eu estou te falando de 15 anos atrás. Dei um surto no domingo à noite na igreja. Não é só você que tem surto não, viu? Eu dei um surto no domingo à noite na igreja. Dei uma pancada no púlpito. Chamei todos os irmãos daquela igreja de covarde. Eles não são homens. Essa igreja só tem covarde. Dei um murro no púlpito. E fui para o sítio da igreja, cozinhar para as pessoas que trabalhavam lá. 20 dias sem pegar na Bíblia, sem orar, revoltado porque eu estava vazio. Minha esposa chegou lá com mais 2 discípulos e eu olhei para eles e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora daqui. Até um homem que não é crente, até hoje não é crente, foi lá me visitar. Mora nas redondezas da igreja, ficou sabendo do caso. Foi lá. Um homem que não é crente, chegou lá: ô pastor, a vida é assim mesmo. Tenha calma, pastor, tudo vai passar. Porque quando você não ouve o Espírito, tem que ouvir uma mula. Uou! 20 dias depois eu saí meia-noite, sozinho, tudo escuro. Parecia aquele ambiente Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Noite escura, onde vive os mortos. Aquele ambiente, aquele céu turvado, e eu sozinho. E o Espírito de Deus me trouxe as letras de uma canção
que a gente cantava muito naquela época. Pode deixar que eu não vou cantar não, tá? Não vou te assustar mais não. Senhor, se há perigo de queda ou revés nesta estrada de lutas cruéis, me ajuda a levar minha cruz. Se sozinho não posso levar, a tua graça me há de bastar, mas no caminho eu não posso parar. Porque eu sei que a cruz que me deste, Senhor, ela é minha, só eu sou portador. Na estrada eu não posso deixar. E o Espírito Santo me disse: o trabalho é longo, a transição de mente vai demorar, mas dessa daqui comece a fazer o que eu te chamei para fazer. Porque a minha crise era mais ou menos assim: você olhar uma casa, imagine aqui, você chegar aqui, irmão, você que está, imagine você sozinho aqui dentro, irmão, com um baldezinho de tinta. Imagine, irmão, você sozinho aqui para pintar, com um pincel, toda essa estrutura em aço que está aqui em cima. Só você. Você chega aqui 7 horas da manhã, você olha para isso aqui, você dá uma crise, fala: não, isso aqui não é possível. Era mais ou menos isso. Deus tinha algo para fazer na minha vida. Primeiro, para que através da minha vida Ele pudesse pintar de forma mais simples toda essa estrutura. Ele tinha uma grande obra para fazer através de mim, mas não podia fazer de como eu estava. Por isso Ele me esvaziou, para novamente fazer um outro vaso, como bem lhe pareceu. Se você está num deserto, aplauda Jesus pelo deserto, porque é o melhor lugar para um líder, é o deserto. Porque é no deserto que Deus forja o novo homem que Ele quer, para brilhar para esta geração. Por isso que às vezes Deus não está ouvindo nossa oração, porque falta em nós o comportamento de Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo, faça a tua vontade. Como Pedro, que dormia naquele dia, e ele não abriu mão disso. Lembre-se, meu irmão, teus joelhos te levarão a lugares que os teus pés jamais chegarão, mas os teus joelhos no comportamento correto. Os teus joelhos no comportamento correto. Eu poderia falar sobre esse assunto, sobre família. Eu poderia falar sobre esse assunto, sobre casamento, porque há muitos conflitos dentro de casa, porque não há rendição, não há aceitação do outro. Eu poderia falar de todo o assunto que eu quisesse aqui nesta manhã, sobre esta frasinha: rendição, rendido ao propósito, rendido àquilo que Deus tem para mim. Não existem pessoas difíceis, existem pessoas que não foram preparadas para lidar com os difíceis. Toda família tem suas peculiaridades, mas se o Espírito Santo estiver naquele ambiente, todas as coisas caminharão de forma harmônica. Os teus joelhos em oração, rendido ao Senhor, te levarão a lugares que os teus pés jamais chegarão. E quando você aceita aquilo que você é, aquilo que você foi chamado para ser, você não pode querer ser aquilo que Deus não tem para você. Quando oramos rendidos a Ele, protegemos o nosso propósito. Diga: quando eu oro rendido, eu protejo o meu propósito. Diga: eu aceito a minha humanidade, fortaleço o meu amor pelo próximo, sossego todas as minhas inquietações, coloco freio nas atitudes e decisões erradas. Olha, quando você ora rendido, o que acontece? Você não sai da oração perturbado. Ela limpa a sua atmosfera. Limpa a atmosfera de onde você está. Muda.
Se você tem um vizinho endemoniado, ou Deus te dá uma casa melhor para sair de lá, ou o vizinho vai sair. Mas você ora rendido, porque quando você ora rendido, o céu vem até você. É o céu que te encontra. Mas às vezes nós temos dificuldade de nos esvaziar, de aceitar o que Deus tem para nós. Porque se o nosso maior prêmio é o céu, se Paulo disse, eu estou confuso, eu não sei se viver é bom, se morrer é melhor, mas uma coisa eu estou bem certo, viver ou morrer para mim dá no mesmo, porque o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Mas concluindo para o bem de vocês, é melhor que eu fique. É quando você queima todos os seus navios, você vai para a batalha, você foi lá para aquele bairro, queime os navios. Ah, esse povo aqui não ouve. Não ouve sim. Ah, esse povo tem uma cabeça de burro, tem não. Tem um profeta obtuso lá, que não lê o mundo espiritual, que não se rende à vontade de Deus. Porque antes das pessoas aceitarem a sua mensagem, elas aceitam você. Lembre-se, você não toca as pessoas com o seu intelecto, mas com aquilo que você tem de Deus no Espírito, na sua rendição. Isso, aquece esse ambiente, bate palma mesmo. É para Jesus. Por que você acha que homens como o bispo Wilson Ribeiro, como nosso saudoso Doriel, por que homens tão simples fizeram tanto? Por que homens que não estavam preocupados se falava corretamente o português fizeram tanto para Deus? Porque esse povo, esses homens tinham duas qualidades: eles eram apaixonados por Deus e por gente. Para o seu ministério ser bem sucedido, você tem que ser apaixonado por gente. E não importa para onde você foi enviado, não importa se o povo é difícil. Se o povo é difícil, Deus te dará sabedoria, Deus te dará graça, Deus te dará unção. Se o povo é pobre, Deus mudará a sua vida, e você vai prosperar aquele povo. Porque eu era pobre de marré, desci, fui para um bairro pobre, e lá Deus me usou, e aquele povo prosperou, e aquele bairro mudou. Mas eu cheguei naquele bairro há 27 anos atrás, apaixonado por Deus e por gente. Tinha uma mulher que mijava no banco, com a possessa. Você já viu que eu não canto nada, imagine tocando. Se cantando você ficou assustado, imagine eu tocando. Mas no começo eu fazia essas coisas. Ia para a praça todo domingo à tarde, apaixonado por Deus e por gente, e amando aquele lugar que Deus me mandou. Quando eu fui para aquele lugar sem forma, sem aparência, parecia Jesus aquele lugar. Olhando para aquele lugar não tinha nada. Na época que eu deixei aquele lugar, eu tinha um convite de uma igreja de 1000 pessoas para pastorear. Eu tinha uma igreja com um convite onde todas as pessoas diziam: o Senhor é nosso pastor. Não era uma igreja que estava sem pastor, era uma igreja que tinha um pastor que a convenção enviou para a África. E o pastor chegou no meio daquele rebanho das 8 congregações, mais 400 pessoas da igreja local, uma igreja muito estruturada no interior da Bahia, na minha terra, onde eu nasci. E olhou para aquele povo e disse: olha, Deus está me levando daqui, se eu tenho crédito com vocês, se vocês me consideram como pastor, se eu posso indicar um pastor para essa igreja, e para este ministério eu indico esse pastor aqui. Eu tinha 32 anos. Era tudo que eu queria. Eu tinha um Fiat 147, que parecia um carro só pelo formato. Estava desempregado na época.
duro, liso, leso e louco, mandando comprar fiado e esperando o troco. Era um tempo muito difícil para todos nós. Nós não tínhamos o que tem-se hoje. Nós não tínhamos o que tem hoje. Mas nós tínhamos duas paixões: Deus e um povo para ser salvo. Qual é a tua paixão? Me mostra teu choro e eu te mostro o teu futuro, diz John Maxwell. Pelo que você canta, diz John Maxwell. O que te faz cantar? O que te faz chorar? E o que te faz sonhar? Você precisa mostrar a Deus o teu choro. O que te alegra? Todas as vezes que eu falo desse assunto, eu me lembro do culto de ceia da nossa igreja. Uma época em que ninguém tinha bicicleta. Todo mundo era pobre naquela igreja. Um irmão ou outro tinha um carrinho, muito raro. E esses irmãos que tinham um carrinho eram celebridades. O pastor tinha que tratar muito bem para eles dar o dízimo. Não é verdade, missionário Bispo Wilson? Tinha que tratar muito bem para dar o dízimo. A igreja tinha uns bancos, aqueles banquinhos de talisca, que você, o pastor, gastava 2 horas no sermão, e você saía, chegava em casa, tinha que fazer banho quente nas costas, no traseiro, para voltar a carne para o lugar, porque ela ficava toda partida. Tudo muito simples. Instrumento praticamente não tinha, não se falava em nada, não se falava em sonho. Era uma época que não se falava em sonho, não se falava em prosperidade, não se falava em nada. Só se falava em ganhar o mundo para Jesus. E a gente ia todo domingo de manhã para a igreja. E o que a gente tinha naquela época? A gente não tinha Fernandinho, não tinha Aline Bar, não tinha Gabriela Rocha, não tinha Daniel Guedes, não tinha ninguém. Nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos o hino do cantor. E nós éramos de uma igreja, nós viemos de uma igreja. Você jovem está me ouvindo, eu não estou aqui saudosista, estou te mostrando o que nos trouxe até aqui. Paixão por Deus e pelo povo. Não se falava em sonho, não se falava em faculdade, não se falava em política na igreja, porque era coisa do diabo. A gente ia domingo de manhã para a igreja, era o dia que vestia a melhor roupa também. Estou falando de 83, 84. A gente só tinha uma peça de roupa boa para ir domingo para a igreja. Eu era magrinho, tinha 63 quilos. Magro da dó, botava uma camisa por dentro da calça, um sapato sândalo que comprei com muito custo. E a gente ia para o culto domingo de manhã. E de repente, no domingo de manhã, o pastor pregava uma mensagem apaixonada. E nós íamos para o altar cantar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, porque alegre eu vou atender o teu mandar. Nós só tínhamos isso, nós só tínhamos um sonho. E hoje a gente tem uma geração que tem tanto, é um servos a céu aberto, que não sabe o que é bom. Por isso que essa geração precisa de nós. Por isso que um homem de 80 anos precisa continuar fazendo planos, porque é uma ponte. Porque ninguém pode reinventar a roda. Não tem outro evangelho, não tem outra forma de arrependimento, se não abandonar pecado, se não abandonar, não tem outra forma. Não tem outra forma de servir a Deus sem renúncia. Não existe outra forma se não crucificar a carne com as suas paixões. Não existe, o caminho é o mesmo. E eu ia para aquela manhã e chorava no altar. Não sabia o que eu estava pedindo. Se naquela hora Deus olhou para aquele matuto e disse: tadinho, esse não sabe o que está pedindo. Ah, mas você está querendo ser pastor, é?
Você está querendo que eu te envio, é? Ok, eu vou começar a te treinar. O pastor descobriu que eu era piolho de igreja, e estava namorando com uma moça que era piolho de igreja. Agora ele não ia mais em velório, era só eu. E eu que tinha que ficar a noite toda junto com a família, porque ele só pisava lá às vezes de manhã para dar uma palavra. Eu tinha que ficar lá, então tive que limpar muita secreção de defunto. Meu treinamento começou assim: você não quer ser um pastor? O problema é que hoje, os discípulos de hoje são feitos em micro-ondas. São esquentados por fora e cru por dentro. Mas não tem um outro caminho para discipular alguém. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no verso 5, ele diz: Tito, meu filho, segundo a fé comum. Ou seja, Tito, que sofreu as mesmas guerras que eu, passou pelas mesmas lutas que eu, que passa pelas mesmas lutas que eu. Então um discípulo é formado nas nossas batalhas. Um discípulo é formado nas nossas guerras. É assim que se forma um discípulo. Então quando você ora rendido, diga: quando eu oro rendido. Quando você ora rendido a Deus, quando você aceita o seu chamado. Deus te chamou para quê na igreja? Deus chamou para quê? Você tem que saber o que Deus tem para você. Qual é o sonho dele para você? E o sonho de Deus para você vai te assustar, porque você nunca está preparado para o que ele tem para você. O sonho é maior do que o sonhador. E geralmente, como o sonho é de Deus, você não sabe as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca chegou ao seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Quando Deus me disse há 20 anos atrás que eu seria pastor de pastores, eu disse: o senhor está louco, eu sou a pessoa menos indicada, eu sou um casca grossa. Deus disse: quanto maior a casca, maior a lixa. Quando Deus me disse isso, me assustou, porque eu não tinha características, eu não tinha perfil, eu não tinha protocolo, eu não tinha nada. E o Espírito de Deus, que não se engana, ele chega para mim e diz: você será um pastor de pastores. Que sonho é esse? Por que Deus me falou isso? Porque eu estava num ambiente rendido. Eu não estava lá com as minhas vontades. Meu sonho era pastorear no sul. E Deus me trouxe para o Espírito Santo. Eu não concluí a história da igreja. E o pastor ficou 7 dias atrás de mim. Mas quando eu entrei na cidade, o Espírito de Deus, que não se engana, já tinha falado comigo. Homens de Deus aprovado precisam ter familiaridade com a voz do Espírito Santo. Todas as maiores decisões que eu tomei na minha vida e na minha história, foi Deus que me falou. Não foi ninguém que me falou. Profetas podem ser usados para confirmar, nunca para me assustar. Porque quem ora rendido sabe de tudo antes. Quem ora desarmado, fala a Deus. Fala a Deus. Por que divórcio? Dureza de coração. Não estou entrando na seara que se alguém passou por isso, errou. Por favor, não me entenda mal. Mas porque algumas pessoas passam por isso? Porque não oram antes. Mas eu orei, mas não se rendeu. E por que Deus não falou? Porque Deus não fala com ninguém com mochila nas costas. Deus não livra ninguém com mochila nas costas. Deus só livra pessoas como Pedro, que estava dormindo. Se viver, vivi, se perecer, pereci. E aí Deus falou, e quando Deus fala, acabou. Quando você tem a voz de Deus com você, acabou. Você pode ir, porque Deus sempre vai levantar pessoas com você. Mas você ficou tão sabidinho.
que tem tantas vozes falando na sua mente, que às vezes você não consegue identificar a voz do Espírito Santo. Uma oração rendida, ela sossega a sua alma, ela muda a sua atmosfera, ela muda a atmosfera da rua, do bairro, ela muda a atmosfera da sua casa, ela muda a atmosfera do seu casamento, ela muda a atmosfera da cidade, ela muda a atmosfera do estado, ela muda a atmosfera de uma nação. Quando alguém anda como Paulo escreveu, coloca aqui para mim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. Quando você anda assim, todo mundo sabe que você chegou. Olha aqui, a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É o perfume de Cristo que você anda com Ele. Continue lá, 15. Porque para Deus somos o bom perfume. Nós somos o quê? Eu não ouvi, nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem, porque até para os que se perdem, nós somos o bom perfume. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, numa casa, numa célula, onde você estiver, em qualquer lugar, você é percebido. Porque uma cidade edificada nunca pode ser colocada embaixo, ela não pode ser colocada embaixo, mas ela vai ser vista. O bom perfume de Cristo até está com você nas as coisas mais simples. Você não precisa falar para mudar um ambiente, só para você passar por ele. Mas você precisa estar rendido ao Senhor. De onde é que vem as guerras, diz Tiago? De onde é que vem as batalhas? De onde é que vem as lutas? Dado o ciúme que guerreia dentro de nós, nas nossas inclinações carnais. Eu gosto muito do Salmo 86:11, quando Davi diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Une o meu coração ao temor que te é devido. Eu amo esse versículo, porque eu sempre digo a Deus: Senhor, se eu não te temo mais, é porque eu não te conheço o suficiente. Mas se o Senhor quer que eu te temo mais, então me revela mais da tua face, me mostra mais os teus oráculos, porque eu quero te temer, mas eu tenho limite, eu só consigo ir até aqui. Se o Senhor quer me ensinar mais, então por favor, una o meu coração, amplia o meu nível de temor, amplia o espaço da minha habitação em Ti, me faz te conhecer mais. Quanto mais eu te conhecer, mais eu te temerei, mais santo eu serei. Então Davi faz uma oração. Nós adoecemos porque ficamos calados, diz o Salmo 32. Enquanto me calei, meus ossos envelheceram, o meu humor se tornou como sequidão de estio. Mas todo aquele que é santo orará a Ti a tempo de Te poder achar. O Salmo 33 ele começa dizendo: não seja como o cavalo, não seja como o cavalo, que precisa de freio para ser guiado e para parar. Um dia desse eu estava no meu travesseiro, e eu estava enfrentando muitas batalhas, e eu perguntei ao Espírito Santo: parece que a Tua mão está no meu peito. A impressão que eu tenho, Senhor, que a Tua mão está no meu peito, dizendo assim: você não vai à frente enquanto... Eu disse: me mostra o que é. Deus disse: minha mão não está no teu peito. Segue adiante no que eu te mandei fazer. Porque Deus não vai te mandar fazer outra coisa além daquilo que você nasceu para fazer. E às vezes você fica querendo uma coisa nova, mas Deus não tem uma coisa nova para você. Deus tem isso aí para você. Se você é uma manga, agradeça a Deus por ser uma manga, não queira ser uma jabuticaba.
Seja feliz por ser salvo, por seu nome estar escrito no livro da vida. Seja alegre por ser crente, por ter uma família, por ter ovelhas, por ter pessoas que te honram. Seja alegre por isso. Mas está difícil, crucifica a tua carne, vai para o jejum. Humilha a tua carne, até que a tua alma pare de gritar dentro de você. Porque se você não silenciar a tua alma, ela te leva para o buraco. Silencia a tua alma, porque todo aquele que é santo vai orar antes de, para que poder achar. Por isso que quando você ora rendido, as suas inquietações, você sossega as suas inquietações, você põe freio nas suas atitudes erradas, porque você está rendido. Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que o Senhor tem para mim. Eu costumo dizer, eu sou um homem muito saudável. Sou um homem saudável emocionalmente. Não tenho crises na minha família. Não tenho crise no meu casamento. Não estou. Porque quando eu era solteiro, eu achava que quando me casasse, eu ia resolver meus problemas sexuais quando o casamento, mas eu não resolvi. Eu tive que resolvê-los na oração. Eu tive que resolvê-los no jejum. Até que a minha alma aprendesse que eu não sou um cavalo inútil. Eu sou um ser humano que nasci para construir uma família. E a vida sexual é a cereja do bolo, mas não é o bolo. Não é o bolo. Por isso que tem muitos líderes em crise, né? Não vou dar uma de Cláudio Duarte aqui não, pode deixar. Porque mulher não é fácil, né? Ela dribla a gente mais do que tudo. Mas não é esse o assunto. Mas quando você ora rendido, você sossega as suas inquietações e as suas atitudes erradas. Quando temos vida de oração, não somos escravizados pelas nossas carências materiais e afetivas e emocionais. Quando você tem vida de oração e você está rendido ao seu propósito, ao seu chamado, ao que Deus te chamou para fazer, você não é escravizado pelas suas emoções, porque a presença de Deus sereniza as nossas emoções, suaviza nossas inquietações e harmoniza nossos pensamentos. A glória de Deus, quando está no seu quarto, no seu tempo de oração, quando você está ali, a glória de Deus está orando, cantando. Deus te fala poderosamente. Por quê? A oração abre as portas dos céus, limpa a atmosfera do local onde estamos, nos aproxima de Deus e nos conduz em direção à verdade dEle. A fé só é poderosa quando ela está de joelho. Diga: a fé só é poderosa quando ela está de joelho. Indo para o final, aí vocês podem dizer misericórdia. Você sabe que o presidente da república está igual o pastor agora, né? Ele chega num lugar para falar e ele começa: já estou terminando. Pastor, quando fala estou terminando, os crentes se benzem virtualmente, porque não são mais católicos. Agora os crentes se benzem assim, ó, se benzem com o olho. Porque pastor, quando fala que está terminando, é um desafio. Parece que ele está começando a mensagem. É igual o pastor dando aviso. Eu nunca vi como é que nós somos tão defeituosos. Eu não conheço um pastor, qualquer igreja que você for, em qualquer lugar, pastor quando pega para dar aviso, oh meu Deus, acabou. Acabou. É em todo lugar. Você deve estar dizendo, meu pastor é do mesmo jeito. Quando ele fala que está terminando, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu realmente estou terminando. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E orou, e o céu se abriu. E não choveu na terra por 3 anos e 6 meses.
Ali estava um homem rendido à vontade de Deus. Nossos caminhos e tudo que fizermos deve sempre ser precedido de oração, sustentados por oração, conservados por oração. Antes de realizar algo, precisamos estar em oração, assim como depois de conquistarmos, temos que manter em oração. Sem oração nada acontece. Mas nós oramos. Mas por que às vezes as coisas não acontecem? Porque não estamos orando segundo a sua vontade. E a vontade é: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, faça a tua vontade, não a minha. Na próxima oportunidade, se eu estiver aqui, eu vou falar sobre o clamor de um povo, que é a voz daqueles que não perdem a esperança. Para o reino espiritual seja aberto, para que o reino espiritual seja aberto em nossas vidas, o caminho a ser percorrido é através da oração, pois a oração facilita a entrada no mundo espiritual. Deus nos mostra as diretrizes para que sejamos vencedores frente ao complô satânico, que luta ferozmente para nos parar e nos frear. Por isso temos que treinar o nosso espírito de maneira que ele permaneça ligado ao trono de Deus 24 horas por dia. Precisamos treinar o nosso espírito para que permaneça ligado 24 horas por dia. Fique de pé. Fica de pé em reverência. Os músicos podem subir. Pastores, meus queridos pastores e colegas de julgo, meu pastor, às vezes nós achamos que o mundo espiritual se move de qualquer maneira. No meu encontro com Deus, Bispo Alarone, Deus me deu uma visão. Eu já era um pastor bem sucedido, dentro das minhas conquistas e limitações. E Deus me deu uma visão, e eu amanheci no outro dia com as minhas carnes tremendo. O missionário Jair, após Jair, estava conosco naquele encontro, lá em Lagoinha. Pastores do Brasil inteiro estavam lá. Eu não sabia o que era aquilo. Ali eu descobri que o mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual, Deus fala para o Balaão: o que esses homens estão fazendo aí fora? A Bíblia diz que que quando Ezequias esteve doente, Deus desamparou Ezequias para ver o que tinha no coração de Ezequias. Ezequias trouxe a guerra que ele teve. Deus desamparou Ezequias para ver o que tinha no coração, porque o rei da Síria enviou seus mensageiros lá e ele abriu o tesouro dele, mostrou tudo o que tinha, e Deus viu que ele estava cheio de orgulho pelas conquistas, como se tivesse vindo da mão dele. Quando os emissários de Balaque veio para o encontro de Balaão, e a Balaão foi recebê-los, eu disse: o que esses homens estão fazendo aqui? O que você quer com estes homens? Eu vou falar um negócio aqui com muito temor, tá? Por favor. Um dia eu estava numa vigília com alguns pastores. Não eram muito não, uns 3 ou 4.
Esses homens continuam sendo pastores. E Deus me disse: o que você está fazendo aqui com estes homens? Existem homens. Eu sei que você tem uma grande herança, um grande legado, porque ninguém passa pelas crises que você passou, tendo o pai que teve, se Deus não tem algo muito grande para você. Mas Deus me disse: o que você está fazendo aqui com estes homens? Esses homens movem o mundo espiritual. Como é que um homem move o mundo espiritual? Orando, jejuando, lendo a palavra e pregando. Mas tem homens que o mundo espiritual não os move, porque eles não estão prontos para ser quebrados e ser mudados. Então uma coisa é você mover o mundo espiritual. Você jogou uma semente na terra, vai produzir. Outra coisa é o mundo espiritual mover você. Outra coisa é o mundo espiritual, é o céu chegar e dizer: você está andando para cá, mas eu vou te virar para cá. E você chega diante das pessoas e todo mundo diz: você está doido. Deus disse: esses homens me servem, me movem, mas eu quero que a sua vida seja movida por mim. Então a sua comunhão com eles vai te atrapalhar. Eu não quero você aqui. Então o mundo espiritual, você acha que é só assim? Você peca contra o pastor, você peca, me perdoa, você pensa que é só assim? Não é não. O mundo espiritual é muito sério. Porque você imagina o céu eleger você. Não é seu nome? Itamar. E o céu põe lá: Itamar foi salvo, vou preparar Itamar. Itamar vai ser um grande escritor. Eu lembro da conferência do Miles aqui, né? E o Miles, ele pregava sobre isso. Deus diz assim: Itamar está aqui, vai ser um grande escritor. Pronto, os livros do Itamar estão aqui, as revelações que o Itamar vai dar, está tudo aqui. Agora Deus diz aqui: agora eu vou trazer Itamar para cá, porque eu vou treinar Itamar para ele ser o escritor que eu quero. Miles Monroe ensinava assim. E é aí que a gente atropela o mundo espiritual. Nós não entendemos os processos. Chiamos, gritamos e pulamos. E tudo isso porque não sabemos quem nós somos. Quem é você? Obrigado, irmã. Quem é você? Como você se chama, meu irmão? De quê? De Oliveira. Você acha que Deus te conhece? Você demorou tanto a responder. Deus te conhece muito mais do que você conhece a Ele. Ele te conhece muito mais. Então nossas crises, nossos ataques de chilique, nossas impaciências estão na nossa identidade, porque às vezes não sabemos quem somos. Por que você entra em crise quando um irmão vai embora da igreja? Porque você acha que a pessoa abandonou você, porque você não é bom, não prega bem, você é isso, você é aquilo. E você esquece que a pessoa foi embora abandonando o seu propósito, não você. E na visão que eu tive, terminando aqui a minha palavra, cheguei em casa, 15 dias depois, dobrei os joelhos, e Deus me disse: você pecou contra mim. Eu tinha um plano para você. A rota para você era essa aqui.
Mas o teu pecado, eu não caí em adultério, não fiz nada disso. Só me faltou habilidade para lidar com o meu pastor. E eu feri os céus em algum momento. Eu não sabia. E eu entregava a revelação. Eu sempre fui conferencista. Eu não sei porquê, mas as pessoas sempre gostou de me ouvir. Eu tinha uma igreja recém-fundada, praticamente mais de 1.000 metros de terra comprada, num lugar pobre. Então eu estava em plena ascensão de ministério. Eu tinha acabado de chegar de pregar numa convenção da Betânia de pastores em Belo Horizonte. E eu fui para o encontro com Deus. E quando eu chego do encontro, o Espírito Santo diz: agora eu vou te falar sobre a visão que você teve. Você quebrou uma aliança comigo, eu tinha um plano para você, você mudou o meu plano. E ele me disse: duro vai ser o seu caminho de volta, se você conseguir fazer o caminho de volta. Então, eu te devolverei o plano que eu tinha para você. Só que meu pastor já tinha morrido. Eu não tinha mais ele para ir lá, para orar junto com ele. Agora era eu e Deus. Eu fiquei 5 anos fazendo atos proféticos. Fui a Jerusalém durante esse tempo, às vezes 4 vezes no ano. Agradeço a vida do apóstolo René, porque foi um canal de Deus para a minha cura. 5 anos depois, eu estava no altar da igreja de joelhos. E a glória de Deus invadiu novamente aquele lugar. E eu ouvi novamente a voz do meu Senhor. E o meu Senhor me disse: eu aceitei o teu conserto. Eu estou com você. Cinco anos, participando de congresso, ouvindo ministrações, chorando, entregando oferta, indo a Jerusalém, clamando a Deus, porque é duro, é um privilégio muito grande, e às vezes as pessoas pensam que o mundo espiritual é assim, é como cartão de crédito, pagou, te devolveu o crédito, não é assim. O nosso Senhor, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação, Ele não mente. É muita honra para um humano cheio de pecado. Nós não valemos nada, humanamente falando. Nossa justiça é um trapo de imundícia. Deus não precisa da nossa sabedoria, Ele não precisa de nada disso. E depois daquele dia de 2007 em diante, meu ministério mudou. E os pastores começaram a me procurar. Porque quando eu cheguei do encontro, Deus me disse isso. E eu me rendi. Eu podia ter continuado o mesmo caminho, ignorado tudo aquilo, continuado pregando, orando, a igreja crescendo, abrindo ministérios, enfim. Mas eu não tenho mais minha vida por preciosa, senão que eu cumpra. Porque é muita honra para um humano ser cheio do Espírito Santo. É muita honra pregar, ser pastor de uma igreja e esse povo nos ouvir. Por isso a oração, ela move tudo. Ela move sua vida, sua família e sua história. Mas se você estiver 100% rendido,
100%. A oração não ameniza um problema, ela resolve o problema. A oração resolve. A oração não amenizou o problema de Jesus, resolveu. Jesus disse: eu tenho que enfrentar. Você levanta para resolver o que tem que resolver, fazer o que tem que fazer. Porque é um diálogo com aquele que pode todas as coisas. Jesus saiu do Getsemane com a sua oração respondida. Vou ter que enfrentar. E Deus em silêncio com ele. Deus ficou com tanta ira que quando Jesus morre, o céu ficou em silêncio por 30 minutos e houve terremoto, porque um pai viu um filho morrer. Começa aí, irmão. Levante suas duas mãos para os céus. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Hoje Deus quer começar uma nova história para você. Levante a sua voz. Se renda ao teu propósito. Eu só quero agora, queria pedir às bailarinas que subissem para dançar aqui em cima. Eu gostaria que só você que ouviu esta palavra, e que você está dizendo assim: Deus falou comigo nesta manhã poderosamente. Você vai sair do seu lugar e você vai vir ajoelhar desde essa plataforma aqui, desde aqui de cima. Você pode ir subindo aqui para cima, deixa a parte de baixo para o pessoal e vai ajoelhando aqui em cima. Você vem aqui, por favor. Você diz: Deus falou comigo. Porque essa manhã Ele quer ministrar cura. Pode subir no altar. Ele quer ministrar cura. Ele quer te ministrar. Ele quer trabalhar com você. Xere carabas. Remiandarabas, xore carabas, xere carabas. Re carabas, xere. Abra seu coração. Abra seu coração. Se não dá para você chegar aqui, ajoelha aí na sua cadeira, na galeria, onde você está. Dobra os teus joelhos aí onde você está e peça ao Espírito Santo: nesta manhã eu me rendo, porque toda oração só tem resposta se você estiver rendido. Tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. Agora, antes de passar a palavra, escolha um pastor, um irmão aí, homem com homem, mulher com mulher, para vocês poderem orarem juntos. Mas antes de você orar com alguém nesta manhã, escolha aí, lá também na galeria, escolha alguém aí. Fica de frente para alguém, homem com homem, porque nós vamos dar um abraço libertador. Antes de orar, conta em 1 minuto. Como é que você prega para alguém em 1 minuto que Jesus leva para o céu? É só você contar para a pessoa como você era, o que Jesus fez em sua vida e como você está agora. Em 1 minuto a gente ganha uma pessoa para Jesus. Como eu era, o que Jesus fez na minha vida e como eu estou agora. Então converse um pouco com esse irmão. Fala como é que estava o seu ministério aí. Como é que vocês estão? Fala para esse irmão aí, 1 minuto, como é que vocês estão? Fala aí para ele antes de orar. Olha no olho do seu irmão, fala para ele antes de orar. Depois você ora.
Rapidamente, vai na galeria, onde você está aí. Presta atenção aqui no que eu estou. E assim que você falar com ele, 1 minutinho, comece a orar um pelo outro, liberando a vida um do outro. Esse novo homem, essa nova mulher que está aqui, vamos, mais alto. Fogo de Deus. Uma brasa acende a outra. Uma brasa acende a outra. Uma brasa acende a outra. Uma tocha acende outra tocha. Você é uma tocha acesa, acende a outra agora. E no final você libera a vida desse irmão. Libera a unção de Deus sobre a vida dele. Libere o mover de Deus sobre a vida dele. Fogo de Deus. A oração, ela resolve todos os problemas. Ela resolve o problema. Ela resolve o problema. Se você ora, o seu problema está resolvido. Vai, ore aí um pelo outro. Mais. Deixa o fogo